O Corinthians parece que tem a necessidade de ter um cara para ser protagonista no elenco. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso Santos para falar um pouquinho de Corinthians com você aqui no canal UTI do Timão. Primeiramente, seja bem-vindo a este vídeo e, se possível, já deixa o like, já curta e compartilhe e se inscreva aqui no canal. Parece que o Corinthians ele tem como é que eu posso dizer assim, uma fixação por querer contratar jogadores para serem protagonistas. É bem óbvio que depois de 2019 para cá, onde o protagonista estava sendo o Jô no ataque do Corinthians, o Corinthians veio a fazer contratações que, por exemplo, gostaria que esse cara que viesse fosse protagonista do time. Eu tô aqui no meu caderninho, eu anotei alguns aqui para falar com vocês, os últimos contratados que vieram para ser protagonista do time e aparentemente não conseguiram ser. Em primeiro lugar veio o William, né? O William que veio lá da época do Chelsea, onde ele estava. Se não me engano, ele estava no West Ham. E ele veio para ser o protagonista do time, mas fez poucos gols, fez algumas jogadas boas no elenco, deu algumas assistências, mas não conseguiu se firmar como protagonista do time e saiu do nada de repente, sem mais, alegando algumas coisas referente à torcida e não conseguiu ser protagonista. O mais próximo disso, na verdade, foram dois jogadores recentemente, né? Que foi o Renato Augusto, na passagem dele curta aí de 2 a 3 anos aí. Ele foi muito bem na Copa do Brasil, fazendo muitos gols, decidindo partidas. Foi um dos protagonistas, mas também não conseguiu ser aquele protagonista que poderia trazer títulos, assim como estava sendo o jogo 2017, 18 e 19 nos Paulistões seguidos do Corinthians. E depois dele veio o Matias Rojas, que era para ser o protagonista também. Ele veio pro Corinthians, não apresentou nada, não fez nenhum gol, fez um jogo bom, que foi numa semifinal, se não me engano, ou nas quartas de final, e não conseguiu ser o protagonista e foi lá pro Inter Miami. Dentro desses, eu elegei um só para ser protagonista, que foi o Roger Guedes, tá? O Roger Guedes ele assumiu a bronca do Corinthians ali em 2021, 22, comecinho de 23, era o cara que fazia gols. Foi o cara que trouxe o Corinthians para as finais da Copa do Brasil de 2022. E foi um cara que funcionou muito bem ali na ponta no Corinthians. E o Corinthians recentemente agora trouxe o Rodrigo Garro, que aparentemente depois que vestiu a camisa 10, ele mudou um pouco a maneira de jogar. Porém, os últimos jogos ele tem correspondido e tem tudo ainda para ser o protagonista nesse meio campo do Corinthians. E logo junto com ele veio o Igor Coronado aí, que tá uma bala aí, recebe um salário de 2 milhões. Mas ainda não conseguiu ser protagonista, tem se machucado muito e não tem atendido às expectativas da fiel torcida. Porém, esses dois ainda estão num rumo que podem ser protagonistas do Corinthians. Hoje, o maior protagonista no time do Corinthians, nós sabemos que é o Wesley ali na ponta. O moleque da base está se mandando bem, está indo bem, está jogando bem, muitos dribles, inclusive fazendo gols também. E ele também tem tudo para ser o protagonista, mas eu acredito que ele não vai ficar muito no Corinthians. Em breve ele vai ser vendido aí, espero que por uma bala, porque ele vem muito bem e é um cara que pode render muito pro Corinthians e trazer frutos como, principalmente, títulos pro Corinthians. Então vamos torcer pro Rodrigo Garro e o Igor Coronado se destacarem na equipe, principalmente o Rodrigo Garro, que é um cara que joga muito bem, tem muita cadência no meio de campo, serve muito bem os companheiros, mas ele é bem jovem, ainda toma umas decisões ali que não deveria tomar. Talvez ele ainda não tenha conhecimento do que é ser Corinthians ainda, mas em breve eu acredito que ele vai estar nos braços da Fiel aí e acredito que ele vai ser o protagonista. E você, quem você acha que deve ser o protagonista agora do Corinthians? Wesley, Garro ou Igor Coronado no elenco? Muito obrigado, se possível aí já dá o like nesse vídeo e até uma próxima aqui no UTI do Timão. E cuidado, hein, só não vá morrer do coração. Grande abraço.